Bem-vindos a mais um programa Saber Direito Responde. Eu sou a professora Laura de Figueiredo e hoje nós vamos responder as perguntas enviadas pelos internautas ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Esses questionamentos foram encaminhados ao Saber Direito durante a semana do nosso curso sobre ética profissional. Vamos esclarecer hoje, então, as dúvidas dos internautas, já agradecendo a participação de todos. A primeira pergunta foi enviada pelo Ricardo Alves, de Taguatinga, Distrito Federal. Diante da revogação da procuração, ainda persiste alguma responsabilidade para o advogado? Ricardo Alves, antes de mais nada, eu agradeço a sua participação. Após a ciência da revogação, não há mais nenhuma responsabilidade para o advogado em relação aos atos futuros, até porque ele não pode mais praticar qualquer ato em relação a este cliente. Diferente da renúncia, que exige ainda a participação do advogado pelo prazo legal de 10 dias ou até que seja substituído por outro patrono, a revogação elimina qualquer responsabilidade futura, mas ainda persiste responsabilidade em relação aos atos já praticados. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professora Laura Di. Como deve ser a renúncia do advogado que se desliga de um escritório ou sociedade e não tem acesso a todos os processos nos quais conste o seu nome? Agradeço a sua atenção. Quem fala é a Janaína Pereira, de Feira de Santana, Bahia. Janaína, obrigada pela pergunta. E é uma situação que gera dúvida e conflito para o advogado que se desliga de determinado escritório ou sociedade. Em muitos casos, o nome deste advogado consta em inúmeros processos, sem que o mesmo tenha condição de apresentar a renúncia em cada um deles. Se o advogado não consegue informar a sua renúncia a todos os clientes do escritório, por absoluta impossibilidade e conhecimento desse volume de processos, ele deve fazer uma renúncia formal ao diretor jurídico, ao responsável por esse escritório ou sociedade. Dessa forma, a sua responsabilidade em relação àqueles processos todos nos quais conste o seu nome, seja por procuração ou subestabelecimento, será eliminada após o prazo legal de 10 dias a partir do envio da comunicação de renúncia por meio de carta, preferencialmente com AR, como diz o regulamento geral, ao seu cliente. Portanto, objetivamente, quando há para o advogado a impossibilidade de renunciar a cada um dos casos, porque justamente não tem acesso a essas informações, dado o volume do escritório ou sociedade que fazia parte, seja como sócio, como empregado, a renúncia deverá ser genérica, ampla, a todos os casos que estão sob patrocínio daquele escritório ou sociedade. A próxima pergunta vem de São Luís do Maranhão e é enviada pelo internauta Sebastião Andrade. Professora, a defesa no processo administrativo disciplinar pode ser feita pelo próprio advogado representado? Agradeço a sua atenção. Eu é que agradeço o envio da sua pergunta, Sebastião Andrade. Nós tivemos uma aula específica tratando sobre o processo disciplinar no nosso curso sobre ética profissional aqui no Saber Direito. Na defesa, no seu processo disciplinar, o advogado pode fazê-la. A defesa pode ser feita pelo próprio advogado, em causa própria, nenhum problema. Ele pode também constituir um advogado da sua confiança. E caso ele não seja encontrado, ou não apresente a defesa no prazo legal, sendo, portanto, revel,
a ordem, por meio do seu presidente, do conselho seccional ou da subseção, nomeará um defensor dativo. Portanto, três possibilidades de defesa no processo disciplinar: realizada pelo próprio representado, realizada por um advogado constituído por ele ou por meio de um defensor dativo nomeado pela OAB. Vamos ver a próxima pergunta. A sanção de suspensão exige a renúncia do advogado nos processos que patrocina? Essa pergunta vem de Formiga, em Minas Gerais, e é enviada pelo internauta Mário Henrique Santos. Mário Henrique agradece a minha resposta e eu é que agradeço a sua participação pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Mário, a sua pergunta é fundamental para o exercício efetivo da advocacia. Nós vimos na aula sobre processo disciplinar, sanções e infrações, que a suspensão proíbe completamente o exercício de qualquer atividade privativa. Se a suspensão proíbe o exercício profissional, o que fazer com os processos nos quais o advogado está constituído? O que fazer com os prazos, com os recursos? De uma maneira geral, o advogado deve observar qual é o prazo desta suspensão. Para que a nossa resposta seja adequada à sua pergunta, Mário, eu preciso saber qual é o prazo de suspensão. Nós vimos que a suspensão, como regra, tem um prazo mínimo de 30 dias e máximo de 12 meses. Se a suspensão for uma suspensão por período curto, talvez a renúncia, conforme você ponderou na questão, não seja necessária. Talvez nesse curto período de tempo não haja nenhum ato a ser praticado. Portanto, o advogado também não precisará renunciar ao patrocínio da causa. No entanto, num período mais longo, aplicado na sanção de suspensão ou naquelas situações que destacamos como suspensão sem prazo definido, nos incisos 21, 23 e 24 do artigo 34 do Estatuto, nessas ocasiões o advogado deverá sim renunciar ao patrocínio da causa. Poderá também subestabelecer, com ou sem reservas, para um outro colega. Subestabelecido, o novo advogado poderá praticar os atos necessários durante o período de suspensão, retomando o exercício da atividade após o término da pena imposta. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já com o segundo bloco deste programa Saber Direito Responde, atendendo às dúvidas dos internautas enviadas no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Até já! Olá, voltamos para o nosso segundo bloco neste programa Saber Direito Responde, respondendo às questões enviadas por todos os internautas nesta nossa semana do curso sobre ética profissional. Vamos ver as perguntas enviadas. Professora, verificando o conflito de interesses entre os clientes, como deve proceder o advogado? Quem manda a pergunta é a Daniela Araújo, de Caxias, no Rio Grande do Sul. Daniela, obrigada pela pergunta enviada. A sua pergunta é absolutamente pertinente para o nosso curso de ética profissional. É claro que o advogado não pode patrocinar os interesses de clientes que têm interesses opostos. Esse conflito impede que o mesmo advogado atue no processo. Havendo interesse comum, vários clientes com interesse comum, o mesmo advogado pode patrocinar a causa. O exemplo clássico é uma separação litigiosa comparada a uma separação consensual. Na litigiosa, não podemos pensar num único advogado. E na consensual, obviamente, um único advogado. Não há conflito, há consenso. Quando o advogado inicia o patrocínio da causa, defendendo os interesses de todos os clientes, porque há consenso,
mas no curso da ação ele verifica o conflito entre os mesmos, ele poderá optar por um deles ou parte dos clientes, renunciando aos demais. No início da resposta eu falei que a pergunta era absolutamente pertinente porque tratamos no curso também sobre a renúncia do advogado. Nesse caso, a renúncia é um dever ético. Não há como permanecer no patrocínio da causa. Quem é que o advogado vai defender melhor? Haja vista o conflito instalado. Portanto, renuncio a parte dos clientes ou a um dos clientes e posso permanecer com os demais com uma ressalva. O advogado deverá sempre preservar as informações sigilosas que recebeu quando do patrocínio de todos. Elas não poderão ser utilizadas na defesa de uns contra os demais ex-clientes. Vamos para a próxima pergunta. Professora Laura Di, quais são as condições que permitem o afastamento temporário da atividade advocatícia? Quem manda a pergunta é a Roberta Magalhães, que fala de Osasco, São Paulo. Roberta Magalhães, obrigada pela pergunta. E nós temos que abordar o afastamento temporário pensando no tema do nosso curso de ética profissional ministrado durante essa semana. O afastamento temporário, portanto, estou considerando como hipótese tratada na nossa aula de inscrição na OAB, licenciamento do advogado. A previsão legal é do artigo 12 do Estatuto. O licenciamento é esse afastamento temporário que mantém o número de inscrição, mas que proíbe, durante o período definido, o exercício de qualquer atividade privativa de advogado. O advogado licenciado não pode praticar nenhum ato privativo da advocacia, sob pena de nulidade dos atos, conforme prevê o artigo 4º, parágrafo único do Estatuto, e de responsabilidade administrativa, civil e criminal. São hipóteses de licenciamento previstas na lei, o Estatuto da Advocacia e da OAB. Um motivo justo, o requerimento para o afastamento segundo um motivo justo e sempre apresentando um tempo determinado. Por exemplo, o advogado prova à OAB que vai fazer um curso de pós-graduação no exterior pelo período de 2 anos. Neste período, ele não vai advogar, está proibido de fazê-lo. E requer, portanto, o seu afastamento temporário. Possivelmente, esse requerimento será deferido, mantendo-se o número de inscrição. Após o término do período licenciado, o advogado retoma o exercício profissional com o mesmo número de inscrição. Outra situação prevista no dispositivo legal é a hipótese de exercício de atividade incompatível, também tratada nas nossas aulas, em caráter temporário. O exemplo que demos no curso de ética profissional foi a situação do advogado eleito prefeito da sua cidade. Chefe do Poder Executivo é uma atividade incompatível prevista no artigo 28, inciso 1. Mas é uma atividade, sem dúvida, em caráter temporário. Portanto, ele poderá ficar licenciado da OAB, mantendo o seu número de inscrição para a retomada do exercício profissional assim que terminar o mandato eletivo. E a última hipótese, prevista no artigo 12 do Estatuto, é a doença mental considerada curável. Situações devidamente comprovadas, com perícia médica, poderão justificar também o afastamento temporário da OAB com a manutenção do número de inscrição. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com o terceiro bloco deste programa Saber Direito Responde. Até já! Olá,
Bem-vindos ao terceiro e último bloco deste programa Saber Direito Responde. Nós estamos respondendo as perguntas enviadas pelos internautas durante a semana do nosso curso sobre ética profissional. Vamos ver as perguntas que chegaram dos nossos queridos alunos internautas. O Genivaldo Ferreira, que fala conosco de Limeira, São Paulo, pergunta: qual é a segurança do advogado em relação à inviolabilidade de seu escritório? E já agradece antecipadamente. Genivaldo Ferreira, agradeço o envio da sua pergunta e tenho a tranquilidade de respondê-la dizendo que essa segurança não é absoluta. Há, na verdade, um dispositivo legal, um direito à inviolabilidade garantido pela Lei 8.906 de 94. Nós vimos na nossa aula sobre direitos do advogado a questão da inviolabilidade e as formas e requisitos que possibilitam a quebra desta inviolabilidade, quando fundamental para as investigações em relação à prática de condutas criminosas. Mas, na verdade, querido, não há como esperar um extremo rigor no cumprimento desses mandados de busca e apreensão. Nós sabemos que a investigação criminal é importante para o esclarecimento dos crimes e o sigilo, de outro lado, das informações que o advogado detém por força do seu exercício profissional também devem ser preservados. O fato é que com o advento da Lei 11.767 de 2008 e a alteração da redação do inciso 2 e a inclusão dos parágrafos 6º e 7º no artigo 7º do Estatuto, esta busca e apreensão nos escritórios de advocacia ficou um pouco mais controlada. Portanto, na sua pergunta, qual é a segurança do advogado em relação à inviolabilidade, eu diria a garantia legal de que o escritório é inviolável. Na prática, a Ordem dos Advogados, como órgão que protege o exercício profissional, deverá tomar as iniciativas para a proteção em relação à violação deste direito garantido pela lei. Vamos para a nossa próxima pergunta. Olá, professora. O valor dos honorários pode ser anunciado pelo advogado ou pelo escritório? Quem envia a questão é o Roberto Gonzaga e fala conosco de João Pinheiro, Minas Gerais. Roberto, a advocacia segue 5 princípios. Princípios que norteiam esta atividade e são fundamentais para o entendimento do espírito da lei, do estatuto, do código de ética e dos regramentos da OAB. Vamos relembrá-los. Pessoalidade, confiabilidade, sigilo profissional, não mercantilização e exclusividade. Em relação à sua pergunta, eu aplico perfeitamente o princípio da não mercantilização. Todos os procedimentos, ferramentas e recursos utilizados em termos de publicidade com esse caráter mercantil não podem ser utilizados, praticados pelo advogado, escritório ou sociedade de advogados. Anunciar valores dos seus serviços constitui infração, por desrespeitar as regras de publicidade. Regras estas que estão previstas no Código de Ética e no provimento 94/00 do Conselho Federal. Deem uma olhadinha nessas regras de publicidade antes de elaborar o anúncio, bem como o seu cartão de visitas, a placa do seu escritório, para que os parâmetros de publicidade sejam respeitados, evitando, portanto, os dissabores de um processo disciplinar. Vamos para a próxima pergunta? Quais são as consequências para o advogado quando assume uma atividade incompatível com a advocacia?
Quem envia a pergunta é a Carolina Albuquerque, do Rio de Janeiro. Atividade incompatível com a advocacia, Carolina, foi tema de uma das nossas aulas no curso sobre ética profissional. Quais as consequências para o advogado que assume uma atividade incompatível? Nós vimos, e são duas. Ou a sua inscrição será cancelada, ou ele poderá ficar licenciado da ordem, portanto, proibido de exercer a profissão por determinado período. A atividade incompatível não admite o exercício concomitante da atividade advocatícia. Assumindo qualquer cargo ou função previsto no artigo 28 do Estatuto, esta situação deve ser comunicada à OAB e o advogado, segundo o caráter temporário ou definitivo desta atividade, sofrerá as consequências. Se a atividade tiver caráter temporário, é permitido o licenciamento. Se a atividade for em caráter definitivo, haverá o cancelamento da sua inscrição. A nossa última pergunta nesse programa Saber Direito Responde foi enviada de Vitória, no Espírito Santo, por Francisca Ferreira. Professora, há alguma exceção para a cobrança dos honorários abaixo dos valores previstos na tabela da OAB? Francisca, obrigada pela pergunta. O nosso tempo de aula é curto e algumas situações não são mencionadas. Você está certa quando faz a pergunta e há sim uma exceção. Nós falamos que os honorários devem ser fixados com moderação, respeitando o limite, o piso mínimo dos valores fixados na tabela da OAB. Mas há uma exceção prevista no Código de Ética que diz respeito à formação de convênios jurídicos com a redução dos honorários fixados na tabela para o atendimento de pessoas em situações especiais, pessoas carentes em situações especiais. Nesse dispositivo, o Código de Ética abre a exceção para que os honorários sejam fixados abaixo dos valores da tabela. Mas para esta forma de cobrança, convênios jurídicos com aviltamento de honorários, é necessária a expressa autorização do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Não há como fazer isso de forma isolada, como forma de cobrança individual de cada advogado. Nós lembramos também, e falamos durante a nossa aula sobre honorários, que a gratuidade é admitida, desde que não haja habitualidade. Eu agradeço a participação dos internautas que enviaram as questões e encerro o nosso programa Saber Direito Responde. Obrigada e até a próxima.